Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no podcast Saia do Rascunho, que avançou. Eu estou tão feliz, gente. Essa marca de 100 episódios, impactando muitas vidas, empreendedores, negócios, e sempre buscando tocar o seu desenvolvimento pessoal, profissional, o crescimento, a sua transformação de vida, carreira. No episódio de hoje, que tem sido, né, nossos episódios aí patrocinados pelo grupo de empresários Titanium Partners, que tem como objetivo o conhecimento, as conexões que geram oportunidade, o crescimento dos negócios. É uma satisfação para mim poder ter esse movimento todo acontecendo dentro do meu ecossistema de negócios e ter o apoio, né, do Titanium Partners nesse movimento. Essa pessoa que está comigo aqui hoje, uma pessoa incrível, e é uma conexão que aconteceu por causa do Titanium Partners, por causa da MLS, né, a Liga Mentoring League Society, da qual eu sou uma das cofundadoras, do Clex, onde nós somos sócias juntas desse grupo de empresários também. Ela vai estar comigo na minha agora no dia 25 de junho. 25. E eu trago aqui hoje no podcast Saia do Rascunho, Nath Mondelli. Tenho a honra de receber essa profissional com uma impressionante bagagem cultural e internacional. A Nath tem especializações em escolas de renome, em Harvard, na Suíça, doutorado, mestrado. Ela vai contar aqui para vocês. Hoje ela reside na Suíça desde 2010, faz um trabalho incrível com empreendedores brasileiros que moram na Europa. Nath, seja bem-vinda ao podcast. E eu gostaria que tu nos contasse um pouquinho sobre essa trajetória, sobre essas experiências internacionais que influenciaram na tua carreira, no teu crescimento, na transformação dos teus resultados, amiga. Seja bem-vinda. Minha amiga, obrigada. Estou muito honrada pelo convite de estar aqui participando do seu podcast, patrocinado pelo Grupo Titânio. É uma grande honra para mim, muita satisfação. Vamos lá, falar um pouquinho da minha trajetória, né, internacional. Começou muito cedo, Fê. Começou a minha primeira experiência internacional foi com 16 anos, quando eu falei para o meu pai que eu queria fazer high school. E aí eu fui para San Diego. E aí, chegando lá em San Diego, você já deve ter percebido o jeito da sua amiga, né? Esse jeito meio formiguinha atômica, né? E aí, terminou o período que era o combinado, que meu pai tinha acertado para eu ficar lá. Eu morei num bairro chamado La Jolla, em San Diego, que é um bairro delicioso, perto da praia, sabe? Eu tinha a vida que eu pedia a Deus. E eu, no período da tarde, eu fazia um estágio no McDonald's para desenvolver o inglês, né? E estar conectado. Só que aí chegou o final desse período, Fer, eu virei pro meu pai e falei, pai, não quero ir embora, quero ficar. Meu pai, minha filha, pelo amor de Deus, está com 16 anos, volta para casa, termina o seu high school aqui, que a faculdade você escolhe onde você vai fazer. E o dito e feito, terminei lá o ensino médio lá no Brasil. A hora de entrar para a faculdade, em vez de prestar vestibular, que todo mundo, né, esse efeito que os brasileiros têm que fazer, né, o vestibular, e se dedicar nas áreas que nem gostam, né, como física, química, que não era a minha praia. E eu não tive que estudar para o vestibular, porque eu falei para o meu pai, quero estudar, quero fazer faculdade em Buenos Aires, porque o inglês eu já falo, quero aprender espanhol. E aí fui, Fer, com 18 anos, para Buenos Aires, fazer a universidade lá. Não falava nem portunhol direito nessa época. E foi, assim, um divisor de águas, porque foi a primeira experiência que eu pude vivenciar o que era liberdade realmente. Porque, sendo menor de idade nos Estados Unidos, quando eu tive essa primeira oportunidade, né, lá em San Diego, você não tem tanta liberdade, né? Porque é tudo muito restrito, né? De acordo com para menores de idade. Em Buenos Aires, eu era um pássaro livre. Então, assim, me encantou tanto a simplicidade do ambiente que eu vivia e tanto dessa coisa de ser dona da minha própria vida, lavar a minha própria roupa, limpar a minha casinha que eu tinha lá, que eu morava num apartamentinho, e ter a responsabilidade, né, de ninguém
tá lá me mandando ir para a escola quando eu era mais menina, ou de trabalhar, buscar estágio, sempre estar crescendo, sempre buscar pessoas novas, né? Que estava conhecendo. Então, isso me despertou muito, Fer, essa coisa de mundo. E aí nunca mais parei. Uhum. E aí você foi parar na Suíça, você fez formações, qual é a tua formação? Conta um pouquinho para a gente desse momento, dessa chegada ali, desse trabalho, do que você está fazendo, né? Você que tem uma entrega na educação e no empreendedorismo muito forte. Conta para a gente o que que Sim, você faz. sim. Então, desde essa época de Buenos Aires, eu já comecei a trabalhar com educação internacional, porque eu cursava a faculdade de turismo e demografia, e eu fazia estágio em agências de viagens. A primeira foi uma agência de viagens, a segunda foi uma agência de intercâmbio cultural. Então, eu era vendedora. Eu vendia cursos de high school, eu vendia cursos universitários, eu vendia cursos de idiomas pelo mundo todo. Então, lidar com esses espaços da educação internacional já fazia parte da minha vida desde os 18 anos. Quando eu me formei e que eu voltei para o Brasil, eu abri uma agência de intercâmbio cultural no Brasil. Eu tive durante 8 anos essa agência de intercâmbio cultural. E no período de 8 anos, eu mandei mais de 4.000 estudantes para estudar e trabalhar no mundo todinho. Só que eu era empresa, eu tinha uma franquia, porque foi minha primeira empresa. Só que eu não estava viajando nesse período, né? E eu nem conseguia trabalhar nesse período. Só um minutinho, deixa eu desligar o WhatsApp aqui, desculpe. E aí comecei a ter esse mundo, mas ao mesmo tempo que eu mandava as pessoas, eu ficava muito tempo quietinha, só mandando o povo e doida de vontade de viajar mais, como eu sempre fiz. E foi no ano de 2010 que eu mudei aqui para a Suíça. Na época que eu mudei para cá, o povo me chamava de louca, mas eu não ligo porque eu sempre fui chamada de louca e não ligo. Porque naquela época não era normal as pessoas fazerem trabalhar de casa. Eu tinha uma empresa com 6 funcionários no Brasil, que era essa agência de intercâmbio cultural, e eu vim morar aqui na Suíça porque o meu marido foi transferido ele é alemão, mas naquela época ele estava trabalhando na Itália e ele assinou um contrato para a Suíça. E ele falou, Nath, eu não era casada nessa época, vou morar para a Suíça, você não quer mudar comigo? Eu falei, eu vou. Larguei tudo, larguei não, fiz o home office em 2010, Fernanda. Era a época de Skype que funcionava malemar. Então, assim, eu mudei muito a parte da gestão da empresa nessa mudança para cá. Primeiro, pelo ambiente que eu estou imersa aqui na Suíça, onde tudo é muito organizado, onde tem regras e disciplinas. Então, eu fiquei extremamente metódica, chata e muito mais organizada do que eu era. Casada com um alemão, você já pode imaginar, né? Que é o equilíbrio da casa, a porra louca com o alemão. Então, é um equilíbrio. E também essa disciplina me fez até cuidar melhor da minha empresa nessa época que eu estava aqui, logo no começo. E eu fiquei com a empresa no Brasil, morando aqui durante 3 anos. Só que eu ficava trabalhando em casa, sozinha. Adoro gente, adoro pessoas. E esse contato com os passageiros, esse conhecer cada pessoa para saber o que melhor indicar para cada um, né? Cada pessoa é um mundo, então cada pessoa que sentava na minha frente, é aquela coisa de fazer perguntas para saber o que é melhor para essa pessoa, pode não ser para outra. Então essa paixão que eu sempre tive por esse negócio que eu tinha, virou números. Então, eu não deleguei o controle financeiro e foi depois de 3 anos que eu falei para o meu marido, vou vender a franquia, vendi para a própria franqueadora da época e aí comecei a viver a minha vida daqui. E aí, Fer, foi assim, foi aí que começou mesmo a minha vida aqui na Suíça. Foi depois de 3 anos de mudar para cá que eu comecei a me sentir parte do local onde eu estava inserida. Às vezes eu me lembro que eu não era mãe ainda, né? E o Christian trabalhava o dia inteiro, então eu ficava muito tempo sozinha. Eu me lembro que eu saía assim, aí eu via o povo conversando, eu não tinha
tinha como fazer amizade, porque eu ficava, não tinha oportunidade, sabe, fazer cursos, essas coisas, eu tinha que trabalhar com o fuso horário do Brasil. Então, às vezes eu via duas mulheres assim, rindo, conversando, eu tinha vontade de cutucar assim, falei assim, escuta, posso sentar aqui junto? Eu queria fazer amigos. E aí, com essa coisa, Fer, eu falei para o Christian, preciso me atualizar. Estou me sentindo que eu estou desatualizada. E eu comecei a fazer um mestrado aqui na Suíça. E foi aí que eu comecei a fazer, e é um mestrado que eu fiz em inglês. Então, eu conheci a gente do mundo todo, né, que vinham para cá fazer esse mestrado. E aí, as portas, muitas portas se abriram para mim. Na primeira semana do mestrado, eu posso contar que o dean do curso me contratou. Então, eu fazia o mestrado e eu era project manager da universidade e eu era responsável por organizar viagens de imersão para o Brasil, para visitar empresas. E a gente visitou, por exemplo, a Grandene, do Rio Grande do Sul, a Vinícola Miolo, a empresa Marco Polo de ônibus, a Rede Globo. A gente foi de norte a sul do país, passamos assim um mês, e eu fiz 2 projetos em 2 anos, levando os suíços e alunos internacionais para desbravar e saber como os brasileiros fazem negócios. Mas para encurtar a história, quando eu gostei finalizei disso. o mestrado, Brasileiros, eu gostei disso. Como os brasileiros fazem negócio. Depois você pode falar sobre isso? claro, eu sempre falo para o povo aqui que quando eles vão fazer negócios no Brasil, eu sempre falo, Brazil is not for beginners. Ou seja, o Brasil não é para iniciantes. Para fazer negócios no Brasil, você tem que saber contratar empresas que conheçam a cultura local, saber as diferenças culturais. E quando um brasileiro fala, vamos fechar, nem sempre significa que, se você falar, vamos fechar para um alemão, ele quer data, hora e já assinar um contrato. Então, essas diferenças culturais, né? Sabe aquela coisa, me liga, vamos combinar? Mas para o alemão é combinar mesmo, né? E para o suíço também. Então, essas diferenças culturais, ensinar como a gente faz negócios, a nossa burocracia, a dificuldade que a gente tem, né, no Brasil, e para eles enxergarem, eu sempre falo, quanto mais dificuldades nós temos num país, mais oportunidades nós temos para desbravar. É mais mercado para gente. Então, esse mundo, né? Porque aqui pode ser, funciona tudo muito direitinho. Mas sabe o que falta para as pessoas aqui? A nossa flexibilidade, a nossa capacidade de adaptação em momentos críticos. E isso é uma escola para os gringos. Eles não sabem. Eles ficam perdidos. Sabe quando você fica meio abobalhado assim, quando acontece alguma coisa que não estava como programado? E com a gente acontece alguma coisa, a gente, direciona e já reage. Então, fazer uma viagem de imersão, visitando empresas de norte a sul do Brasil, para eles, e durante um mês, é uma aceleração na gestão, na maneira como eles negociam, né, em várias áreas. E nós visitávamos também a produção das empresas. Não só ficávamos vendo a parte da gestão, né, de uma apresentação dos gerentes dessas empresas, mas muitas vezes a gente visitava a operação para entender como que as coisas acontecem, né, as empresas funcionam no Brasil. E o que mais chamava a atenção dos gringos, isso foi no ano 2014, 2015 e 2016, eu estou falando, tá, Fer? O que mais chamava a atenção é a nossa hospitalidade. Hospitalidade fala em português, né? Hospitalidade. Por exemplo, eles não acreditavam que a gente não pagava para essas empresas, porque tudo era. Eu entrava em contato, por exemplo, com a L'Oréal. Era no Rio de Janeiro, a L'Oréal. Eu entrava em contato, oi, sou a Natália, Project Manager aqui da Universidade de Basel, sei lá o quê. Estou querendo fazer uma visita na empresa de vocês e levar um grupo de 35 alunos de International Management. Podemos agendar a data? Tá. O povo dava ok, a gente agendava e eu falava, olha, tem que apresentar sobre esse tema. O povo preparava e recebia a gente com maior boa vontade, com cafezinho, pão de queijo,
Na Nestlé deram o kit de chocolate, e a gente dava risada que a Nestlé estava dando chocolate para os suíços, né? E aí a Nestlé, por exemplo, explica para a gente que a Nestlé é uma fábrica suíça, né? Mas eles explicaram que cada produto, por exemplo, o mesmo chocolate, vamos dar um exemplo, o Crunch, né? Aquele chocolate que tem aqueles grãozinhos de arroz dentro. O Crunch, Aham. que o mesmo chocolate, a receita dele é completamente diferente do Brasil, da Suíça e de outros países. Porque eles mudam a receita, por exemplo, a quantidade de açúcar, a quantidade de leite, de acordo com o gosto, né, o paladar da cultura onde determinada fábrica da Nestlé está inserida no mundo. Detalhes assim, sabe, que a gente aprende numa imersão como essa, é super legal. Você não aprende isso em canto nenhum, só vivendo, né? Mas, Fer, foi Aham. depois dessa experiência do mestrado, aí eu terminei o mestrado em 2016. O contrato também como project manager com a universidade finalizou. Eu trabalhei 2 anos e meio para a universidade. E aí eu pensei, bom, agora eu vou entrar no mercado de trabalho. E eu nunca tinha sido funcionária na minha vida, nunca. Só da empresa do meu pai, dos 14 aos 18 que eu trabalhava, né, no Recursos Humanos. Eu nunca tinha sido funcionária. Aí eu pensei, agora eu vou entrar no mercado de trabalho, vou ganhar um salário suíço, porque aqui os salários são altíssimos, né? E tô feliz. Fernanda, grande engano. Quanto mais currículo eu mandava, Fernanda, mais não eu levava. A minha autoestima foi ficando tão baixa, mas tão baixa. E aí chegou um determinado ponto que eu falei para o meu marido, isso, além de ser contra a minha natureza, porque eu nunca fui funcionária, eu sou empreendedora, tá no meu DNA. E eu tô cansada de ficar tentando conseguir um emprego. Uma hora é porque o meu alemão não era tão bom, aí tinha que estudar mais o alemão e focar no idioma. Outra hora é porque pegavam o meu currículo e falavam, essa menina é muito generalista. Quem sabe fazer tudo não sabe fazer nada. Mas eu sou generalista. Eu não sou especialista, né? E assim, então assim, eles falavam, você é muito. Ou às vezes eu me aplicava para uma posição que estava muito abaixo do que eu era capacitada para estar podendo entregar, mas eu me aplicava, porque para mim eu estava disposta de dar esses 2 passos abaixo, né, para depois dar um acima. E assim vai. Mas aí eles falaram, não, você está overqualified para esse cargo, então não. Fernanda, cansei. E aí eu transformei a minha dor, e aí eu comecei a perceber que várias pessoas, várias mulheres, principalmente imigrantes aqui na Suíça, tinham a mesma dor que eu. Mulheres que eram super qualificadas e que não conseguiam um emprego no mercado de trabalho e ficavam obsoletas, com a autoestima super para baixo. E aí eu fiz uma proposta para 2 amigas minhas da gente começar a fazer pequenos eventos era uma psicóloga, a doutora Thelma, que é a minha analista até hoje, maravilhoso. A Anitta, que é uma fotógrafa reconhecida com prêmios internacionais, brasileira, que mora aqui na Suíça há mais de 30 anos, minha amigona, e eu. Então, a doutora Thelma cuidava da parte do desenvolvimento pessoal, a gente trazia temas como autoestima, procrastinação. A Anitta trazia a parte artística, sempre como dando, né, o lado artístico, trazendo alguma atividade legal para a gente fazer como uma experiência durante esses eventos, né? E eu entrava com a parte de business, dava aula de Canva, business model para mulherada, ensinava elas como transformar o hobby na sua empresa, ensinando a abrir a empresa propriamente aqui na Suíça, capacitando essas mulheres realmente. E disso foi aumentando a demanda cada vez mais, até que um dia eu cheguei para o meu marido e falei, marido, chama o marido de marido, tá? Ele chama Christian. Eu falei, marido, eu quero abrir uma associação aqui na Suíça, que é uma ONG, porque eu quero realmente poder ajudar essas mulheres de forma profissional.
E foi aí que eu abri a ONG aqui, Fer. E hoje, super orgulhosa de falar isso, mas hoje são mais de 15 mil mulheres impactadas com o trabalho da minha ONG pela Europa todinha. Uau! Com palestras, com treinamentos, com o teu Tudo, método. Fer, capacitação, cursos, mentorias, os eventos que nós fazemos de networking, eventos também onde eles podem mostrar os produtos e serviços, aí eu trago a comunidade internacional para eles mostrarem, mas tudo assim, muito simples, sabe? Não é nada rebuscado, mas que Uhum, são eventos que geram oportunidades efetivas para essas mulheres. uhum. E Eu aí, falo eu muito. sendo professora. Sim, oi, Fê? Não, eu digo que eu falo muito, né, na minha metodologia, nas minhas entregas, a base de tudo. No meu, do outro lado aqui, né, eu trabalho também com educação, com empreendedorismo, tenho o meu método de desenvolvimento pessoal, de crescimento dos negócios, né, meu grupo de empresários, como falei lá no início. Tem uma coisa que eu acho que faz tudo isso acontecer e que se revela na tua frase, para mim, que é a mentalidade. A mente é aberta, o pensar, o autodesenvolvimento, se reconhecer em si mesmo os potenciais, as habilidades e a capacidade para conseguir se colocar na zona de talento. Conseguir, Sim, isso é fato. Na dor está o propósito. Na dor está a maior realização. Se você observar a sua dor, se você entender como você pode ser a cura na dor de muitas exato. outras pessoas com aquilo que você faz. Então, eu quero saber o que tu atribui para a mentalidade como o primeiro passo, que é o passo que eu olho como essencial. Mentalidade. Qual é a tua visão sobre isso? Mentalidade numa maneira geral do negócio? Acho que é visão, Sobre a é como importância da você. Isso. mentalidade, a importância da mentalidade nessa tua transição, nesse teu crescimento, nessa tua evolução, nessa tua forma de fazer, né? O mindset, Eu acho que é nesse todo tudo, esse né? processo. Porque e a forma como você pensa, e mais ainda do que a mentalidade, eu acho que é a forma como você age que vai te dar os resultados. E por isso ter uma mentalidade forte, positiva, acreditar no seu diferencial. Qual é o diferencial? É o que você carrega dentro de você, é a sua luz, é a sua paixão pelo seu negócio. É você buscar pessoas que você se sente bem estando ao lado, pessoas que vão te desafiar. Isso eu adoro ser desafiada. Que é, né, assim, pessoas que me tirem, que me façam sair da minha zona de conforto, me façam sentir que eu tenho muito para crescer. Assim eu me sinto dentro do Class. E foi por isso que eu busquei estar no Class, porque aqui, sendo professora e sempre estar ajudando, teve uma hora que eu pensei, eu só ensino, eu também quero aprender, eu preciso aprender. Lembra quando eu entrei no mestrado, que eu precisava me desenvolver? A mesma coisa. Então, a mentalidade, para mim, é isso. E mais do que isso, é a visão. É você saber aonde você quer chegar. E eu sempre falo, quando eu dou alguma mentoria para os meus alunos, para os meus mentorados, que a pergunta que você faz, o que você quer? Aí eles respondem, qual é o seu objetivo, o que você quer? Aí eu pergunto, mas o que você quer com aquilo que você quer? Aí você vai saber realmente o propósito do seu negócio. Isso para mim é mentalidade. O que você quer com aquilo que você quer? É isso. Uhum, é. Nath, nessas palestras, nesses movimentos, nessas mais de 15 mil pessoas impactadas na Europa, que são brasileiras, que são empreendedoras, o que Ah, que a Nath fica ensina? arrepiada. O que que a Nath O que eu ensina? ensino? Eu É. ensino o básico, eu sou uma professora de base, né? Eu ensino pequenos e médios empresários a formalizarem os seus negócios, a fazer um diagnóstico da situação. Eu analiso planejamento, estratégia, modelo de negócios, finanças. É todo um diagnóstico desse negócio. E a Lê também tem um projeto que é diagnóstico, e você
também tem, né? E eu também, os dois se encontram literalmente, né? Porque é isso que eu faço, ajudo a pessoa a enxergar aonde ela tá, para onde ela quer chegar e o que que ela quer com aquilo que ela quer, e um plano de ação prático. E eu gosto muito de trazer especialistas e convidados, tanto para os meus eventos, quanto dentro da minha... Porque hoje eu tenho uma business school aqui, né, na Suíça, e a gente está aberta já no mercado brasileiro, tá chegando no mercado brasileiro, já estamos consolidando cursos no digital, tudo certinho. Mas sempre quando eu trago algum especialista de fora, eu trago especialistas que não são acadêmicos, mas que trabalham naquilo que eles estão ensinando para o pequeno e para o médio empreendedor, numa linguagem bem prática, bem simples, mas não simplista. Que eles possam realmente absorver aquela experiência, aquele conhecimento real que nenhuma universidade ensinou. Eu me lembro quando eu me formei, eu achava que eu era né, o O do Borogodó. Era nada, Fernanda, eu não sabia nada. A universidade não me preparou para nada. Quem me preparou foi a vida. Uhum. E não é A sua... fácil ser estrangeiro, não é fácil. Aqui eu lidei com muita, acredite se quiser, eu lido aqui com muita xenofobia até hoje, muita discriminação. Então, assim, você vencer dentro do Brasil já é difícil, mas vencer no exterior é muito mais difícil. E é por isso que eu tenho tanta paixão de ajudar esses pequenos empresários a se destacarem aqui no exterior. Que nobre isso, hein? Tem que contar essas histórias, tem que estar na hora de contar essas histórias todas no teu podcast, minha amiga. Eu não falo Você, muito, Fê. Tô aprendendo, tô aprendendo. aham. Você colocou que além de ensinar, de mostrar todo esse caminho, né, com o empreendedorismo, você faz encontros de networking, de Uhum, conexão, né? uhum, Eu defendo muito esse propósito, né? As conexões geram conexões e oportunidades. Eu tenho uma frase uhum. que é muito impactante para mim, que é a ambiência muda o jogo, que é Muda. um slogan do meu titânio. E assim foi na minha jornada, na minha carreira, na minha trajetória. As mesas que eu sentei, as pessoas que eu convivi, as coisas que eu tive a oportunidade de ver, ouvir e sentir, sempre me mostraram novas oportunidades, experiências e resultados, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua visão, sobre conexões, sobre ambiência, sobre networking, sobre tudo isso. O que que você, como são, qual é a tua percepção sobre isso? Dentro do mundo dos negócios, hoje a gente tem falado muito, né, sobre isso, sobre o poder da ambiência. Só que vamos dar um passo para trás. Eu vivo isso já desde os 16 anos, Fé. Por quê? Quando você está fora de casa, o que vai te fazer crescer, o que vai te fazer chegar em caminhos que você não conseguiria, são os ambientes onde você frequenta. São as pessoas que te abrem portas, quando ninguém te conhece, quando você nem sabe falar o idioma local. Eu me mudei para cá, eu ainda não falava alemão. E eu já me mudei com quase 30 anos, ou seja, meu cérebro não era tão novinho quando eu aprendi a falar os outros idiomas. Para mim, o alemão foi o idioma que mais me custou, e ainda me custa falar, né? E então, assim, o poder do ambiente e o que eu sinto morando fora é que também ele é tão forte que ele, inclusive, molda a sua personalidade. Eu vou um pouquinho além. Eu não te falei que aqui, morando aqui, eu fiquei muito mais disciplinada, chata e metódica? Uhum. É o poder Aham, do ambiente. falou. É o poder do ambiente, Fer, na vida. Uhum. E isso no mundo dos negócios é a mesma coisa. Se você está num ambiente de progresso, num ambiente de pessoas generosas, num ambiente que as pessoas não são inseguras e que elas têm segurança do que elas são, você não vai ter pessoas querendo te puxar tapete. São pessoas que, é lógico que tem de tudo no mundo, né? A gente sempre tem que tomar cuidado, mas escolher, por isso que a gente tem que escolher onde e com quem nós queremos estar. É assim. Então, a ambiência, para mim, é fundamental. E eu ensino muito isso. E por isso que eu gosto muito de oferecer esses eventos de imersão.
E eu sempre falo para os participantes, tragam pessoas com perfis diferentes. Não tragam pessoas do seu ciclo pessoal. Tragam pessoas que você realmente acha que você vai acrescentar tanto para o seu networking quanto de todos os participantes. Então, eu penso, sempre falo, para cada participante, convide uma pessoa focada no networking e uma pessoa focada na estratégia. Uma pessoa, aquela pessoa, lembra, que te desafia, que sempre te tira da zona de conforto, que sempre fala aquela coisa que fica engasgada, mas que você sabe que você precisa trabalhar porque você não está bem ainda, é essa que você tem que chamar para o nosso evento. Aham. Então, isso é criar um ambiente próspero, criar um ambiente onde as pessoas vão querer dar o melhor, crescer. Então, eu adoro. O Você poder do sabe que ambiente é tudo. eu também faço aqui no Brasil encontros de conexão, de networking. Eu faço em São Paulo e faço aqui no sul do país. Então, já fica aí para quem está nos ouvindo, né? Escreve conexão nesse vídeo que a gente faz contato com você para te explicar onde vai ser o nosso próximo evento. Você pode estar lá com a gente, é o Conexão Titanium, para trocar, para interagir, para aproximar, para conhecer, para fazer negócios, para impulsionar. É extremamente oportuno falar sobre isso. Eu acho que nesses ambientes a gente precisa realmente desenvolver, pensar enquanto a gente desenvolve as nossas habilidades, né? De comunicação, de capacidade de perguntar, né? De realmente se Observar. dedicar para estar nesses ambientes e observar, de ter o ímpeto do servir muito correndo sobre as veias, assim, né? Porque eu acho que se você está num ambiente certo, com as pessoas certas, se você sabe no ambiente certo, com as pessoas certas, aquilo que você deseja, e você extremamente focado, realiza, é congruente, paciente, consistente, tem valores na mesa, assim, valores pessoais, é só uma questão de tempo. A questão é o que você deseja, né? Porque às vezes, né, para você ter paciência em relação a isso. Mas estar no ambiente certo muda, muda, muda se você fizer a tua parte. A ambiência muda o jogo de quem muda primeiro a sua mentalidade. Exato. Exato. Linda frase. Muito bom. É verdade. É isso. Muito. É, né? A ambiência ela muda o jogo, mas de quem mudou a sua mentalidade primeiro. Porque se você está num ambiente só pelos teus interesses, E muda o jogo, e possivelmente o como eu ambiente. falei, muda a atitude. Muda o pensar Uhum. e muda a atitude das pessoas. Né? Porque o E ciclo tudo. é eu penso, sinto, ajo. Então, todas as minhas ações são consequências de um pensamento, de um sentimento, ação, resultado. Vamos lá. Penso, sinto, ajo, resultado. Então, se eu tenho uma mentalidade alinhada no ambiente certo, é só saber o que a gente quer e o que a gente quer com aquilo que a gente quer, né? Exatamente. Só o que você quer com Amei aquilo que essa, você quer. Ah, amei Fernanda. essa, amei, 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 amei. Nath, dentro de tudo assim que você ensina, né? Você falou um pouquinho, né, do foco, para acelerar, para contribuir aqui com o crescimento dos negócios de quem está nos ouvindo, dentro de todas as práticas. Qual você recomendaria, assim, hoje, pela tua experiência, vivência, que não... Sim, tudo a gente precisa dar atenção, né? Mas o que você acha que é crucial quando se fala em negócios, crescimento e transformação de resultado? Você começa por aonde? Por onde? A olhar e orientar. Eu começo com perguntando o que está dando errado, o que deu errado e às vezes está travando essa pessoa, porque às vezes ela teve uma experiência ruim, já passou por alguma falência, já teve uma experiência que não foi tão positiva nos negócios dela. Então eu começo sempre perguntando o que deu errado. E eu trabalho muito na mentalidade nesse sentido, para mudar a atitude, que é errou, é passado, redireciona.
Aprende, toca a bola para frente. Porque tem muitas pessoas que ficam presas no passado, presas no erro e não redireciona rápido. Então, isso é um erro muito comum que eu vejo, né, das pessoas. Eu falei, você já errou. Agora, você vai querer continuar errando? Bola para frente. Então, eu sempre começo com isso, sempre pego os pontos mais críticos, eu analiso, por exemplo, se é um pequeno empreendedor, nesse caso que é onde eu gosto e eu sou capacitada para ensinar, eu não sou capacitada para ensinar, por exemplo, um grande empresário, por exemplo, né? Então, assim, quando eu dou alguma consultoria para algum empresário que já tem fábrica, já tem um nível X, um número X de funcionários, aí eu sempre faço parceria com empresas de consultoria externa que vai lá e vai fazer uma auditoria. Não vou fazer um diagnóstico 360 nesse caso. Eu posso analisar tudo, mas aí eu primeiro vou rodar uma auditoria interna, né? Depois eu vou fazer uma avaliação, aquelas 360 que os próprios, todo mundo participa dando a sua visão do negócio, porque aí o dono da empresa não tem aquela cegueira da paixão pelo negócio, então você está sendo analisado por todos os ângulos possíveis. Mas eu não sou capacitada para ajudar empresários grandes. Então, eu sempre tenho parceiros que me ajudam nessa parte de consultoria. Mas o que eu gosto mesmo é ensinar o pequeno a fazer ele a crescer, porque os grandões começaram pequenininhos. E é aí que eu gosto de ajudar, Fer. Então, para quem está aqui nos ouvindo, comece listando tudo que deu errado, para que você aprenda com os teus Os erros. pontos de atenção do negócio. Isso, para que você redirecione rápido. Eu uso encare a verdade, por mais dolosa Mas que não ela é? seja. Você encare a verdade, abrace a realidade e compreenda o que é problema também do negócio e o que é problema seu. Porque muitos problemas no negócio, eles não são recorrentes por causa do negócio. Eles são recorrentes por causa da mentalidade das suas lideranças, por causa do posicionamento e das travas emocionais, por causa dos medos, dos traumas, do próprio passado de quem lidera. Eu sempre digo que, né, as nossas empresas, os nossos filhos, é reflexo de muito daquilo que a gente faz, né? E aquilo que o nosso destino, ele depende do nosso passado, daquilo que a gente fez. Então, se eu tenho trauma, se eu tenho qualquer coisa, qualquer vulnerabilidade, qualquer coisa que não foi desenvolvida, ela pode estar travando, ela pode estar trazendo esses resultados, né, errados e esse, eu digo que é A pessoa uma coisa. fica estagnada, né? Ô, Fer, uma Isso, você pergunta, eu deve fazendo se pergunta para centrar. você. Você, como você é psicóloga, né? Formação, sim, Você sendo sou. psicóloga, isso te ajuda muito, né, a ajudar os empresários nos negócios deles, porque você tem muito mais qualificação e know-how para poder ajudar nessa parte. Eu confesso que essa parte, a hora que chega no desenvolvimento pessoal, porque é necessário, a parte da capacitação, ela entra, ela está andando junto com o desenvolvimento pessoal desse empresário. Sempre quando chega na parte do desenvolvimento pessoal, eu delego, e aí eu chamo um especialista, que era o que fazia a doutora Thelma, logo quando eu comecei, né, em 2016. Mas Aham. eu imagino que É, para você deve ser muito gostoso, né? Porque você vai desde a gestão, mas também no desenvolvimento pessoal, né, Fer? o comportamento ele impacta diretamente o crescimento e os lucros dos negócios. O comportamento ele impacta o sucesso financeiro ou o fracasso financeiro, porque tudo depende da forma como você se comporta, da forma como você pensa, da forma como você age, da forma como você reage, se posiciona, da forma como você influencia o seu negócio, da forma como você gerencia. Então, antes de executar qualquer estratégia, existe alguém que conduz essa estratégia, que conduz com a sua mentalidade, que conduz com a sua energia, proatividade, foco, né, que conduz com a sua disponibilidade, disposição, com a sua proatividade. Então, antes da hard skills, existe uma Uhum. soft skills.
Comportamento, conhecimento, relacionamento, resultado. A sua atitude com o conhecimento que você tem na mesa certa vai te dar aquilo que você nunca imaginou, talvez, né? Agora, se você conseguir ter uma mentalidade que imagina, né, que sabe o que quer e o que quer do que quer, mais comunicação, liderança, inteligência emocional, resiliência, que hoje é extremamente necessária, né? Se você tem essa E as habilidade pessoas de tão fracas, né, hoje em dia. Uhum. percebe? Aí você pega uma Sim, estratégia e você gera um resultado. Porque o que vai fazer com que as pessoas não percam a sua oportunidade de fazer o seu trabalho? A sua competência comportamental. E se sim, nós não somos substituíveis até o momento em que a nossa mente ajudar, porque sim. hoje é muito fácil para muitas coisas você resolver aquilo que você perseguir, né? Cada vez mais fácil. Então, essa é a minha visão aqui do outro lado, né? Complementando um pouco do que você está falando, de que é olhar para o erro, mas olhar o que tem por trás do erro, para que ele Isso, a não se ver repita. o que tá fazendo essa pessoa que, que tá sempre lá correndo atrás do rabo do cachorro e fica lá naquilo. Eu pensei, gente, errou, bate a poeira, segue em frente, redireciona. E outra coisa Mas também que eu aí, foco Nath, muito, uhum, sim, você falou que você é uma pessoa que se desenvolve, você é uma pessoa que tem uma uhum, analista, você é uma pessoa que prioriza desenvolvimento, você é uma pessoa que trabalha a tua performance, você é uma pessoa que senta na mesa com pessoas de alta performance, você se coloca na posição de aprendiz, não só do técnico, mas do comportamental. Você entendeu, sim, né? Isso quanto por cento das pessoas dão valor para isso? Aí você pega alguém que está errando, está fazendo, tem um comportamento que faz com que o negócio fique patinando, que as coisas não acontecem, e é sempre o mesmo erro, e aí vai lá, vai falir um negócio, vai falir dois, vai pular de um negócio para o outro, sempre com essa atitude que se repete, esse movimento. Então, o que deu errado, redireciona, mas o que tem por trás do erro? O que tem por trás não é do CNPJ, o que tem por trás do CPF que causa este erro? E é o seu CPF, o CPF do seu time, enfim. Essa é a resposta aí para a tua pergunta e eu andei um pouquinho mais. Amiga, alguma coisa mais que você gostaria de colocar, deixar como marca aqui, aprendizado no podcast sobre educação, sobre empreendedorismo, que você acredita que vai ajudar aqueles que estão nos escutando, que estão pensando em fazer transição de carreira, que estão pensando em empreender, enfim. olha, o que eu falo para sempre os pequenos e médios empresários é que sempre trabalho muito no processo, e vendas, tecnologia e gestão, né, que são as áreas que a gente tem que sempre estar esperto, mas sempre, hoje em dia, as pessoas ficam muito inseguras no mundo digital de querer seguir a manada e de copiar, às vezes, modelos que estão dando certo com fulano, ciclano ou beltrano, e aí elas perdem a essência delas. Então, eu sempre falo, não sei porque eu sou uma mulher muito segura de mim, depois de muita terapia, tá? Mas de sempre buscar a essência dentro de você. O que te faz diferente nesse mundo só você tem. Então você não precisa ficar buscando muito diferencial. Diferencial do seu negócio, com certeza. Você vai achar formas para você se destacar no meio, né, das empresas do seu segmento. Você vai encontrar formas que vão te fazer ser diferente, sejam na qualidade, né, na excelência, ou alguma coisa diferenciada, ou uma inovação que ninguém ainda desenvolveu, mas que o que vai te fazer se diferenciar é o seu poder de influência e o poder de comunicação e a sua essência, que só você carrega. Então não fica tentando fazer igual quem está fazendo e está dando certo. Volta para dentro de você. Volta para o que você quer deixar de legado para esse mundo. Uhum. Aí está o seu Bom. diferencial. E foca nisso. É isso que eu queria deixar de mensagem, Fer. Já está acabando, passou tão rápido. Sensacional. E como as pessoas encontram você? Como elas podem interagir com você? Você pode fazer perguntas? Por onde?
Olha, Fê, tem o meu Instagram, que é Nath Mondelli, N-A-T, Mondelli, com 2 L's e no final. Eu abri faz Vou pouco colocar tempo. aqui. Também nunca fui assim aberta, Tá? mas se a gente está no jogo, temos que jogar. Isso eu aprendi depois que eu entrei para o Class. Eu me desenvolvi muito nessa parte e estou crescendo muito, estou buscando ajuda, porque assim, se eu não estava presente no digital, porque todas essas pessoas que eu te contei, que eu impactei aqui na Europa, foi no presencial. 15 mil pessoas no presencial, não no digital. Então, assim, eu estou correndo Uhum. atrás do meu tempo perdido no digital. Só que a notícia boa é que se você está atrasado, você pode comprar, contratar, quem sabe, e saber Uhum. selecionar, porque tem muito mané aí vendendo gato por lebre que não entrega. É isso, Tá adorei. direitinho. É isso aí. E a gente Mas nunca está. é isso. A gente nunca está. Não é atrasado, eu acho que colocando as coisas no lugar, no seu momento, na hora certa, né? E com as pessoas certas. É assim que eu sinto também no movimento e a gente sempre faz o melhor que pode com os recursos que tem. O importante é estar fazendo, Exato. né? Tá sempre em movimento, sempre crescendo, né, Fer? Gente, se fez sentido para você, essa mulher com essa vasta experiência aqui no mercado internacional, gestão de carreira, crescimento, transformação, faz a gente ficar sabendo, compartilha. Mais uma vez eu agradeço, né, o patrocínio do grupo de empresários do Titanium Partners, dessa iniciativa do podcast História do Rascunho. Eu vou deixar aqui também nos comentários desse podcast, o formulário de aplicação do nosso grupo, para conhecer se tem alguém, algum empreendedor, empresário que gostaria de se conectar comigo e compreender um pouquinho mais sobre como funciona o nosso movimento. Nath vai estar presente nos nossos encontros agora. Fico muito feliz. Vai ser uma satisfação poder compartilhar um pouco mais. Nath, muito obrigada, minha amiga. Conte comigo Querida Fernanda. e que a gente possa se encontrar muito, não só no Brasil, quanto na Europa. Na última nós se conhecemos, Vem eu pra pensei que cá. ia voltar. Isso aí. Conte comigo. Muito, muito obrigada e até o nosso próximo episódio. Obrigada, Fernanda. Um prazer estar aqui. Beijo.